Olá, turma, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Hoje nós iremos corrigir os exercícios que eu pedi para que vocês fizessem na aula passada. Tá? Então vamos lá. Na aula passada a gente começou o capítulo 3 do livro, onde o capítulo aborda The Weather Forecast. O que quer dizer The Weather Forecast? The Weather Forecast quer dizer previsão do tempo. The weather é uma expressão utilizada para indicar tempo no sentido de previsão. Tá, então a gente aprendeu aí algumas expressões relacionadas ao tempo, e aí eu deixei 3 exercícios para que vocês fizessem. Então vamos lá. Nós já tínhamos feito a número 1, porque a número 1 foi meio que uma apresentação do conteúdo, e aí nós fizemos juntos. A número 1 pediu o seguinte, olha só, number the pictures according to the listen and repeat. Ou seja, enumere as fotos de acordo com uma lista, então escute e repita, porém a gente não escutou nada e também não repetimos nada. Porém, agora eu irei dizer essas expressões novamente, espero que vocês repitam aí, caso queiram, tipo Dora Aventureira, tá? E aí a gente vai fazer nossas correções. Na tela está aparecendo as respostas de como ficou a ordem, novamente, tá? Mas eu vou ler as expressões para vocês. Então, na número 1 aí eu tenho It's sunny. It's sunny é quando o tempo está ensolarado. Número 2 eu tenho partly cloudy, que é quando o céu, quando está fazendo sol, porém está com nuvens, né? Tipo, não está nublado, mas tem nuvens ali no céu. A número 3, It's cloudy. Esse It's cloudy aí é quando tem muita nuvem, tá? Então vocês conseguem ver na foto as respostas, tá? A número 5, desculpa, a número 4 eu tenho It's windy. It's windy quer dizer está ventando, windy é com vento, tá? Ou seja, quando o tempo está ventando. É basicamente o que a gente está vivendo esses dias, né? Aquele vento forte. A número 5 eu tenho It's rainy. Esse It's rainy quer dizer está chuvoso. Tá, rainy quer dizer com chuva, chuvoso. A número 6, It's snowy. Snowy quer dizer com neve. Tá? Ou seja, It's snowy está nevando. Ou está com neve. Tá? Aqui a gente não terá, nunca usaríamos uma expressão dessa, snowy. A número 7, It's stormy. Ou seja, quando está chovendo forte. Tá? Ou seja, a tempestade é como se fosse, está tendo uma pequena tempestade aqui, está chovendo forte. It's stormy. Na número 8 eu tenho It's foggy. Na número 9 eu tenho It's hot. Na número 10 eu tenho It's warm. Na número 11 eu tenho It's cold. E na 12 eu tenho It's freezing. Então nós iremos rever essas expressões amanhã novamente, tá? Então não se preocupem, nós iremos rever, eu vou reforçar essas expressões de tempo. Tá? Então, na número 1, vocês deveriam associar cada expressão a cada figura que vocês estão vendo aí na tela. Na número 2, vocês deveriam fazer o seguinte, olha só. Answer the questions and compare your ideas with your classmates. Ou seja, responda as perguntas e compare suas ideias com as de seus colegas. Porém, não é possível fazer esse tipo de atividade compartilhada aí com os outros colegas. Tá? Porém, eu pedi para que vocês fizessem individualmente. Na letra A, pede o seguinte: What's the weather like today? Como que o tempo parece hoje? Tá, então, se você respondeu essa questão na aula passada, então foi de acordo com o tempo, com o dia, né, a previsão do tempo naquele dia. Então, uma sugestão de resposta para a letra A da número 2 é It's windy. Né? Ou seja, está com vento, está ventando. It's windy. Tá? Seria uma sugestão de resposta para a letra A da número 2. A letra B pede o seguinte: What's the weather you usually like in your city? Ou seja, como que o tempo, a previsão do tempo é geralmente aí na sua cidade? Para nós aqui, que moramos na região centro-oeste, o clima é bem parecido, tá? Então uma sugestão de resposta para a letra B é It's hot, tá? Ou seja, é quente, tá? Ou poderíamos falar também que It's partly cloudy ou It's sunny, que é ensolarado ou parcialmente com nuvens ou com nuvens. Tá? Então essas são as respostas da número 2. E na número 3 pediu o seguinte, olha, read the text in the box and discuss in pairs. Leia o texto na caixa e discuta em pares. Né? Eu pedi para que vocês lessem o texto, então vamos ler o texto novamente. Tá, o texto diz o seguinte: A recent study has found that more than 50% of British people talk about the climate at least every 6 hours. Ou seja, um estudo mostrou que cerca de 50% dos britânicos costumam discutir sobre a previsão do tempo durante o dia. Olha só que coisa. A cada 6 horas, né? Pelo menos a cada 6 horas. Aí o texto continua. The obsession with this topic is so deep that almost 70% of British people
check the weather forecast at least once a day. Ou seja, é como se fosse mais ou menos assim. A obsessão com esse tema relacionado à previsão do tempo, ela atinge chega a quase 70% dos britânicos, porque esses 70% costumam verificar a previsão do tempo pelo menos uma vez por dia, ou seja, 50% dos britânicos falam sobre a previsão do tempo a cada 6 horas e 70% dos britânicos verificam pelo menos uma vez ao dia a previsão do tempo em seus celulares, por exemplo. Aí o texto continua. Traditionally, talk about the weather is a common icebreaker in Britain, ou seja, falar sobre a previsão do tempo no Reino Unido é algo muito comum. Para mim é comum, eu costumo ver também algumas vezes ao dia a previsão do tempo, até porque está fazendo muito frio ultimamente, então eu gosto de ver até o mínimo, né? O mínimo que nós conseguimos atingir. O nosso mínimo aqui de previsão do tempo acho que é 15 graus, 14 durante a madrugada. Não é tão frio assim em relação a outros países ou em relação até mesmo ao Rio Grande do Sul aqui no nosso Brasil. Tá, então a letra A da número 3 pergunta o seguinte: What about where you live? E onde você mora? Como que é o tempo, né? É meio que uma repetição aí da número 2. Então eu posso responder o seguinte: Where I live, it's sunny, or where I live, it's hot. Onde eu moro é ensolarado, onde eu moro é quente. É uma sugestão de resposta aí para a letra A da número 3. Aí na letra A continua. Let's talk about the weather, also common icebreak. Esse icebreaker aí é como se fosse algo comum, um assunto, tá? Ou seja, ele pergunta o seguinte: falar sobre a previsão do tempo onde você vive é algo comum? É rotineiro se discutir sobre a previsão do tempo? Engraçado que sim. Eu creio que aqui seja comum, porque todas as vezes que está fazendo muito calor ou está fazendo muito frio, as pessoas costumam comentar, tipo, ah, nossa, hoje está muito quente, o nossa, está muito seco, ou nossa, está fazendo um frio demais, e assim por diante. Então, comentar sobre o tempo aqui no nosso país ou na nossa região é algo bem comum, sim. Então, como sugestão de resposta, a gente pode responder que sim, it's very common, okay? It's very common to talk about the weather in our city, in our region, ok? E na letra B da número 3 pergunta o seguinte: How often do you or your family check the weather forecast? Com que frequência você ou sua família verificam aí a temperatura durante o dia? Bom, eu verifico mais ou menos umas 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. So, como sugestão de resposta, vocês poderiam colocar o seguinte: We check the weather forecast at least twice a day. Nós verificamos a previsão do tempo pelo menos 2 vezes ao dia. Tá, então essas são as respostas da atividade da aula passada. A nossa próxima aula será amanhã, será ao vivo. Nós continuaremos falando sobre a previsão do tempo, do weather forecast. Tá, então espero vocês amanhã ao vivo. Nossa aula será das... Deixa eu só tentar verificar o horário aqui, só para eu me encaixar direito. Creio que a nossa aula... Creio não, a nossa aula será das 10 às 11, tá? Isso mesmo. Nossa aula será das 10 das 11, 8, 9, 10, isso, das 10 horas da manhã às 11. Tá, então avisarei para vocês quando for a hora, lá no grupo do WhatsApp. Tá, então é isso. Eu vou deixar um pequeno exercício para vocês fazerem aqui sobre previsão do tempo novamente, só para vocês poderem praticar. Amanhã continuaremos a falar sobre esse assunto. Qualquer dúvida me procurem, façam as correções aí dos seus exercícios. Então é isso. Beijos, abraços a todos e até amanhã.